Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Neste dia estudaremos um importante capítulo da Bíblia, que é Hebreus, no capítulo 12, verso 1, que fala sobre a corrida da fé e o desejo desses corredores de cruzar a linha de chegada e conquistar realmente a coroa da vitória. Eu espero que você, ao compreender Hebreus capítulo 12, verso 1, compreenda como conseguir essa vitória para receber a coroa da vida e viver com Jesus para todo sempre. Mas antes, eu quero fazer uma introdução sobre as Olimpíadas. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. E a própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças, pois ela é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e as suas cores: a paz, a amizade, o bom relacionamento entre os povos, e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. Mas foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta do ano de 2500 a.C., os gregos já faziam homenagem aos deuses, principalmente Zeus, com a realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos de forma organizada e com a participação de atletas de várias cidades-estado. Quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia no segundo século, muitas tradições gregas, entre elas as Olimpíadas, foram deixadas de lado. E no ano de 392 d.C., os Jogos Olímpicos e quaisquer manifestações religiosas do politeísmo grego foram proibidos pelo imperador romano Teodósio I após converter-se para o cristianismo. Mas no ano de 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas por iniciativa de um francês chamado Pierre de Fred, conhecido como Barão de Coubertin. Na primeira Olimpíada da Era Moderna participaram 285 atletas de 13 países, disputando provas diversas como atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. Bom, amigos, assim como existia a modalidade das corridas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, o apóstolo Paulo apresenta em Hebreus capítulo 12, verso 1, a corrida que todo cristão deve percorrer. Hebreus 12, verso 1 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra, portanto, aqui sugere algo que está sendo encerrado, concluído. Constitui aqui, neste caso, a conclusão que o escritor faz do capítulo 11 de Hebreus, quando Paulo, autor de Hebreus, discorreu as lutas e as vitórias dos heróis da fé do Antigo Testamento e como esses campeões venceram essa maratona. Após o relato, Paulo sugere a mesma corrida aos cristãos. Nessa corrida espiritual, os participantes, eles possuem uma meta, e para que essa meta seja alcançada, Deus nos dá uma inspiração. Irmãos e amigos, não existe atalho e muitos serão os obstáculos, mas Deus oferece um importante meio para avançar rumo à vitória. O que eu e você podemos aprender dessa tão importante corrida? A primeira lição que nós podemos aprender é que para os que correm é preciso ter uma meta. O dicionário da língua portuguesa, Michaelis, sugere que meta significa fim a que se dirige as ações ou os pensamentos de alguém. Não obstante, o apóstolo Paulo ensina claramente qual era a meta prioritária da sua vida. Ele não fala dessa corrida apenas em Hebreus, no capítulo 12. Na primeira carta aos Coríntios, ele faz menção da sua participação nessa corrida quando ele disse: assim corro também eu, não sem meta. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, se você deseja acompanhar esse relato. Então, Paulo diz: eu corro não sem meta. Sem dúvida, o apóstolo Paulo se recordou, ao escrever essas palavras, dos jogos istmicos realizados não muito longe de Corinto.
Os cristãos dessa localidade estavam familiarizados com essas competições esportivas e Paulo os lembrou que, apesar de muitos correrem no estádio, nem todos recebem o prêmio. A vida cristã é como uma corrida. Exige autodisciplina, esforço intenso e determinação quanto ao seu propósito. Do contrário, não receberemos o prêmio. Na posição de corredor, Paulo tinha um alvo bem definido, uma vitória a conquistar. Ele sabia para onde estava indo e correu com plena segurança, esforçando-se para alcançar o objetivo final e receber finalmente a tão almejada coroa da justiça. Você sabe que nas Olimpíadas promovidas na antiga Grécia, o corredor não tinha certeza que alcançaria o seu objetivo. Era muito difícil essas corridas, era muito longo o percurso, eles poderiam se machucar, poderiam desanimar. Mas, diferentemente, Paulo não apresentou dúvidas quanto à sua vitória. Ele sabia que a fé em Jesus o faria mais que um vencedor. É por isso que, prestes a completar a sua jornada, ele disse aquele texto tão conhecido que provavelmente você conheça, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que texto bonito esse, que fala sobre a corrida do apóstolo Paulo. A palavra carreira de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, vem do grego dromos, que significa pista de corrida, onde é efetuada a competição. Paulo completou a corrida da fé. Ele faz essa analogia através da sua corrida também. Assim como o apóstolo Paulo, está você correndo na direção certa, rumo ao ponto de chegada? A meta para a vitória está bem definida em sua mente? Você tem a certeza da vitória? Sabe, meus queridos, na corrida que nos foi proposta, precisamos ter uma meta. Mas também Deus, na sua infinita misericórdia, para que ninguém desanime e todos cruzem a linha de chegada, Ele também oferece uma inspiração. Vejamos o que pode nos inspirar nessa corrida rumo ao céu. Um escritor adventista chamado William Johnson, ao explicar sobre essa inspiração, ele primeiramente diz que Hebreus é mais um sermão cuidadosamente elaborado e bem argumentado que propriamente uma epístola, uma carta. Porque no capítulo 13, verso 22, aparece o termo uma palavra de exortação. E essa é a descrição do próprio autor apostólico que ele dá a esta obra. Portanto, o livro ele faz um apelo aos judeus do primeiro século, cujas energias espirituais estavam enfraquecidas e que questionavam o valor de sua fé, em vista da religião judaica outrora praticada, para a qual pareciam estar sendo atraídos a voltarem. Por renunciar ao judaísmo, eles enfrentaram oposição implacável. Diante disso, esse grupo de conversos poderiam desanimar, fracassar na fé e até mesmo retornar às suas antigas tradições. A fim de motivá-los, Deus mostrara que o seu sofrimento não era único e excepcional, mas que, assim como outros no passado que sofreram e obtiveram a vitória, todos poderiam vencer. Esse, portanto, Hebreus capítulo 12, é um sermão poderoso de inspiração que nos inspira nessa corrida. E a inspiração para que os corredores perseverem e não venham a desistir, nós já lemos em Hebreus capítulo 12, verso 1, quando disse que, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Quem sabe você esteja perguntando, quem são essas testemunhas? Como eu havia dito, Hebreus capítulo 12 começa com a expressão portanto, é uma conclusão do capítulo 11, e o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Eles são essas testemunhas que o apóstolo Paulo menciona como inspiração para esta corrida. Então, visto que a fé é um elemento tão importante para a perseverança,
como mostra a profecia de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Nós precisamos aprender a viver e, se possível, morrer para alcançar a meta proposta por Deus. E isto é claramente percebido nas ações de homens e mulheres de valor. A grande nuvem de testemunhas não significa, no capítulo 11, que são espectadores do que acontece na terra. Antes, esses homens nos dão testemunhos da vida pela fé, da perseverança que levaram e estabeleceram realmente um alto padrão para imitarmos. Provavelmente, não no sentido de espectadores, observando seus sucessores enquanto correm, né, a corrida na qual entraram, mas no sentido que, por sua lealdade e perseverança, eles deram testemunho das possibilidades da vida da fé. Convém ressaltar que o escritor aqui, o escritor sagrado, não está dizendo que os espíritos dos heróis da fé estariam conosco para nos ajudar na corrida cristã, mas que o legado deixado através do testemunho de sua fé inspiraria-nos em nossa corrida. Este é o ponto. Portanto, amigos, as testemunhas são pessoas que alcançaram o êxito e por isso eu e você também poderemos ter êxito em nossa corrida. Sabe por quê? Foram homens, mulheres, pecadores, mas que dotados da verdadeira fé em Jesus, foram mais que vencedores pela justiça de Cristo, testemunhando que a todos é imperioso vencer. Quando você abre a Bíblia em Hebreus capítulo 11, nós podemos aprender muito com o testemunho de cada um deles. Por exemplo, Abel, ele obteve o testemunho de ser justo quando ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Enoque, por exemplo, obteve testemunho de agradar ao Senhor de tal maneira que ele foi transladado. Hebreus 11 também fala de Noé, que obteve testemunho de ser temente a Deus ao construir a arca e salvar toda a sua família, enquanto todos o ridicularizavam. Os outros perderam a chance de se salvarem, mas pela fé Noé e toda a sua família se salvaram. Abraão, por exemplo, obteve o testemunho da obediência ao ir para um lugar que deveria receber por herança, um local desconhecido, mas pela fé ele confiou em Deus. Sara, por exemplo, obteve o testemunho de ter por fiel aquele que lhe daria a virtude de conceber, mesmo fora da idade. Sara já era muito idosa, mas pela fé ela acabou confiando e teve um filho, filho da promessa. Isaac já obteve o testemunho de abençoar Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ali menciona também Jacó, que obteve o testemunho de abençoar cada um dos filhos de José. Fala também sobre José, que obteve o testemunho de dizer a maneira como Deus conduziu o êxodo de Israel. E fala também do importante profeta Moisés. Ele obteve o testemunho de recusar a se chamar filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, abandonando o Egito e a sua riqueza para libertar o povo de Deus da escravidão. Ali também menciona em Hebreus 11, Raabe, uma mulher que obteve o testemunho de não perecer com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Perceberam? Hebreus capítulo 11 fala do testemunho de todos esses homens e mulheres que, mesmo pecadores, mas munidos da fé em Jesus, conseguiram ser vitoriosos. Queridos amigos, possuir uma meta bem definida, identificar os passos que proporcionaram a vitória aos heróis da fé em Hebreus 11, é imprescindível para a obtenção da vitória em nossa corrida cristã. Precisamos ter meta, precisamos ter inspiração e Deus já nos deu a inspiração. Porém, mais importante que iniciar a corrida é terminá-la. E para isso, é importante vencer os obstáculos que permearão este percurso. Imagine você, um corredor, em busca da vitória, mas que em seu corpo foi amarrado vários apetrechos pesados. O cansaço seria inevitável, impedindo de cruzar a linha de chegada. Na corrida cristã, todo o embaraço ou peso desnecessário precisa ser eliminado para que nada interfira a vitória. Vamos recapitular. Para os que correm é preciso ter uma meta, para os que correm é necessário inspiração e agora para os que correm é necessário retirarmos, transpor os obstáculos com perseverança.
E o que seriam esses obstáculos? De acordo com Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz que precisamos nos desembaraçar de todo o peso. A palavra peso vem do grego ogikos e sugere aquilo que serve para impedir que alguém faça algo. Então, claramente nesse caso, o termo usado por Paulo denota a ideia de um empecilho, obstáculo, ou seja, dificuldades desnecessárias que vão diminuir o nosso ânimo, independente de quão inocentes possam ser, devem ser despidas da mesma forma que um corredor elimina as roupas supérfluas para não interferir em sua performance na conquista do seu objetivo final. Há uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão, um tijolo na outra mão, nas costas carregava um saco de terra, em volta do peito trazia vinhas penduradas e sobre a cabeça equilibrava uma abóbora bem pesada. No caminho, encontrou um passante que lhe perguntou: viajante, por que carrega essa pedra tão grande? Ele respondeu: é estranho. Eu nunca tinha realmente notado que carregava essa pedra. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor com menos peso. Em seguida veio outro transeunte que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Ele respondeu: estou contente que me tenha feito essa pergunta, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele? A pedra? A abóbora? E os demais objetos? Não. Era a falta de consciência do peso desnecessário. Uma vez que ficou ciente das cargas desnecessárias, livrou-se bem depressa e já não se sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Carregam cargas que não apresentam serventia. Não é de se estranhar que muitos cristãos estejam tão cansados em sua jornada. O texto ensina ao leitor a importante tarefa de descobrir o que pode impedir o seu progresso na corrida do cristão. O que seria esse peso desnecessário? Muitos embaraços ou pesos podem não ser necessariamente atos pecaminosos, mas podem ser coisas que nos retêm, como o uso do tempo, algumas formas de diversão ou determinados relacionamentos. Vale ressaltar que os interesses próprios servem de grande carga e logo se transmutam em pecado. E se permitirmos que o egoísmo nos domine, isso realmente vai acontecer. Um intenso treinamento espiritual nos leva a reconhecer os pesos e nos desvencilharmos deles, tal qual o exercício diligente na vida física alivia o corpo com excesso de peso. Amigos, os obstáculos do pecado que tenazmente nos assedia. O que significa isso? De acordo com Hebreus capítulo 12, verso 1. O termo grego para tenazmente é uma palavra diferente, euperistatos, uma palavra muito rara no original grego, no original que foi escrito Hebreus capítulo 12, verso 1. Com base em sua etimologia, sugere ser algo que se apega de perto. Num sentido mais amplo, pode ser algo que pode agarrar fortemente. Por mais doloroso que seja a separação do pecado na qual estamos agarrados, é preciso o desvencilhamento desse obstáculo para não impedir aquele que corre de alcançar a sua meta final. Porém, o manuscrito grego mais antigo de Hebreus que possuímos traz uma palavra diferente, euripastos, que significa distrair-se facilmente. Se este for o termo correto no original, provavelmente Paulo se referia ao fato de que o corredor não poderia tirar os olhos do alvo. E segundo Hebreus capítulo 12, verso 2, os corredores devem olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé.
Corramos, portanto, com perseverança a carreira que nos está proposta. Tirou o peso, vamos continuar correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança tem um significado muito, mas muito especial. E vem do grego hipomoné, que significa a capacidade de continuar a suportar sobre circunstâncias difíceis. Outros sinônimos derivados poderiam ser paciência, resistência, fortaleza, firmeza e constância. Eu não sei se você já estudou a biografia de Abraham Lincoln ao longo de sua atribulada existência. Ele enfrentou com frequência o ímpeto dos ventos contrários, porém jamais fundeou a âncora. Esse homem foi um homem que conquistou muitas coisas, mas a duras penas. Por exemplo, em 1832, Lincoln perdeu o emprego e nesse mesmo ano foi derrotado em sua campanha por uma cadeira do Legislativo no estado de Illinois. Ele também fracassou em seus negócios. Em 1935, a sua noiva faleceu, sofreu uma aguda crise nervosa, foi derrotado em suas aspirações para alcançar a presidência numa primeira vez. Em 1943, sofreu outra derrota como candidato no Congresso Nacional. Depois, finalmente, foi eleito deputado federal. Porém, já em 1848, perdeu a reeleição. Também foi derrotado quando disputou a representação de seu estado no Senado da República. Sofreu também outra derrota quando disputava a vice-presidência da República. Foi outra vez vencido em 58 para o Senado, mas somente em 1860 ele foi eleito presidente do país. Lincoln nunca se deixou abater diante da derrota, mas o seu nome jamais seria conhecido pelo mundo se ele não houvesse perseverado em seu esforço por atingir os seus objetivos. Amigos, no âmbito espiritual, a carreira que nos está proposta engloba a vida toda. É uma experiência ao longo da vida. Por isso, a necessidade de perseverar com paciência para guardar a tão sonhada recompensa ao término da corrida. Portanto, não perca de vista a carreira que nos está proposta. Eu queria concluir o assunto desse dia dizendo o seguinte: como competidores numa corrida, devemos olhar para o exemplo deles, que é a nuvem de testemunha, como vimos em Hebreus capítulo 11. Devemos nos desembaraçar de todo peso, de toda a associação ou atividade que nos ponham em desvantagem e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor tem em mente aqui o pecado em si e não algum pecado insistente em particular. Senão corremos o risco de perder o prêmio que é o presente generoso de Deus, a vida eterna para todos os que terminam a corrida. Quando a rainha Vitória era criança, ela não sabia que estava na linha de sucessão do trono da Inglaterra. Seus professores, tentando preparar a criança para o seu futuro papel, não conseguiram motivá-la. Ela não levava os estudos a sério. Finalmente, os professores decidiram dizer que um dia ela se tornaria a rainha da Inglaterra. Quando viu isso, Vitória disse: "Então eu vou ser boazinha." A noção de que havia herdado uma elevada função lhe deu um senso de responsabilidade que afetou profundamente a sua conduta. Na corrida do cristão, Cristo nos oferece a elevada oportunidade de sermos vencedores. A promessa ao vencedor é nada mais, nada menos do que o céu. Se estas verdades maravilhosas não nos motivarem para viver uma vida digna desta alta vocação, o que mais o fará? Pense nisso, que possamos colocar em prática esses princípios e cruzarmos a linha de chegada. Eu quero cruzar a linha de chegada e estar no céu, e espero encontrar você lá também. Coloquemos em prática os princípios de Hebreus capítulo 12, verso 1, e com certeza estaremos com Jesus e com os amigos por toda a eternidade após cruzar a linha de chegada. Deus abençoe os seus planos, é o meu desejo e a minha oração. Feche seus olhos. Querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, porque neste dia a Sua palavra foi aberta e compreendemos lições importantes para preservarmos na fé, fé esta em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, para que possamos percorrer esta corrida tendo uma meta, uma boa inspiração e cruzando a linha de chegada para finalmente recebermos a coroa da justiça, a coroa da vida e reinarmos contigo para todo sempre. Já estamos nessa corrida, Senhor, e pedimos que nada interfira esta corrida para nos desanimar, que nenhum peso tire a vitalidade dos cristãos de continuar firme nessa corrida até a linha de chegada. Abençoe cada pessoa que nos ouviu nesta manhã, bem como a sua família, os seus cônjuges, os seus filhos, que aonde estiverem nesse momento, a pessoa maravilhosa de Jesus se faça presente nesse lar. São bênçãos que nós suplicamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez e que cruzemos a linha de chegada.